Valeu. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Estou aqui hoje muito alegre, contente de poder ler para vocês nessa sexta-feira de manhã o Lucas 5. Vamos lá então? Pessoal, antes de mais nada, eu queria falar para vocês, quem não viu ainda algum filme relacionado ao Lucas 5, que é um grande ícone, né, da Bíblia. Por quê? Porque retrata as ações de Jesus com os discípulos. Então, isso é uma grande história para ser contada. Por exemplo, o Chosen, aquela série super famosa, retrata muito bem essa parte. Eu acho que ficou muito bem feito. Digo a vocês. Os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão se ajuntou ao seu redor, apertando-o para ouvir a mensagem de Deus. Jesus então ouviu dois barcos perto da praia. Os pescadores tinham desembarcado e haviam lavado suas redes. Ele entrou no barco, que era de Simão. Ele pediu para afastar um pouco o barco da praia. Depois ele sentou e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Leve o barco onde o lago é mais fundo e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão, que já tinha passado a noite toda tentando pescar, responde: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como me manda jogar as redes, eu obedecerei. Quando jogam as redes, pegam tantos peixes que as redes deles estavam quase arrebentando. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para vir ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos de tal maneira que quase afundaram. Olha a quantidade de peixe que pegaram. Simão Pedro, quando viu isso, se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Ele disse isso porque tanto ele quanto os outros estavam muito assustados com a quantidade de peixe que tinha apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão, também estavam muito assustados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Eles então arrastaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus curou um homem com lepra. E aconteceu que, quando Jesus ensinava numa vila, lá também apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, o homem se ajoelhou e encostou seu rosto na terra, então disse: Eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus estendeu sua mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então esta ordem, lhe deu essa ordem: Não diga nada disso a ninguém, mas apresente-se ao sacerdote. Depois, ofereça o sacrifício que a lei de Moisés manda e seja oferecido pela sua cura. Faça isso para provar que você está curado. Mas a sua fama se espalhava cada vez mais e grandes multidões se juntavam para ouvi-lo, para serem curadas das suas doenças. Ele, porém, sempre que podia, ia orar em lugares onde poderia estar só. Jesus cura um paralítico. Clássica história, né? Um dia, quando Jesus estava ensinando, se achavam presentes fariseus e professores da lei, ou escribas, vindos de todas as vilas da Galiléia, da Judéia e da cidade de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus para realizar as curas. Alguns homens chegaram, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram levá-lo para perto de Jesus. Como não tinha conseguido entrar com ele por causa da multidão, a casa estava lotada, dentro e fora. Subiram ao telhado e por entre as telhas abaixaram a maca no meio das pessoas que estavam ali e o puseram diante de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Os professores da lei e os fariseus começaram a perguntar a si mesmos: Quem é este homem que está insultando a Deus com essas palavras? Só Deus pode perdoar. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? Talvez vocês pensem que é mais fácil dizer:
os seus pecados estão perdoados, porque isso não pode provar que eu sou autoridade para perdoar os pecados das pessoas. Se eu, porém, lhe dizer, levante-se e ande, e assim acontecer, então ficará demonstrado que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o homem se levantou neste mesmo instante, pegou a sua maca e foi para casa, louvando a Deus. O paralítico, hein? Levantou, pegou a maca e vazou. Todos ficaram maravilhados e com muito medo. Por isso louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vemos hoje. Jesus chama Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu o cobrador de impostos chamado Levi. Ele estava sentado no lugar onde as pessoas pagavam seus impostos. Jesus olhou para Levi e disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Levi deu um grande banquete na sua casa para Jesus. Muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam comendo com eles. Os professores da lei e os fariseus começaram a se queixar com os discípulos de Jesus. Por que come e bebe com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Por isso eu vim chamar aqueles que creem, que se creem justos. Perdão. Por isso eu não vim chamar aqueles que se creem justos, mas sim os pecadores, para que mude a sua maneira de viver. Jesus ensina sobre o jejum. Eles disseram: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações. E o mesmo acontece com os discípulos dos fariseus. Os seus discípulos, porém, estão sempre comendo e bebendo. Jesus lhes respondeu: por acaso vocês podem obrigar os convidados do noivo a jejuarem enquanto o noivo estiver com eles? Claro que não. Mas irá o tempo em que o noivo será levado para longe deles. Então eles jejuaram. Jesus lhe contou uma parábola. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se fizer isso, além de estragar a roupa nova, o pedaço novo não vai combinar com a roupa velha. Aí o velho ensinamento. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo arrebentará os odres velhos. O vinho se derramará e os odres ficarão arruinados. Deve-se colocar vinho novo em odres novos. Ninguém, depois de beber o vinho velho, quer vinho novo, pois o vinho velho é melhor. Essa foi a leitura de hoje, pessoal. O que a gente vê sobre isso daqui, que foi uma, um conjunto, né, de passagens super interessantes, amém, Alan, das atividades de Jesus, né? Em decorrência, bom, na sequência de todos os outros que a gente viu, 1, 2, 3 e 4, que são muito interessantes. Quem não viu também, ou não leu, eu sugiro que façam isso. Bom, então a passagem da pescaria, né? Ela, como eu tinha dito, é bem famosa. Ali, né? Deus convenceu os primeiros discípulos, então vejam isso nos filmes, que vale muito a pena. E o que eu vi, né? Do Chosen, fala da pescaria, fala da cura com homem com lepra, cura do paralítico, mostra então uma casa lotada de gente. E ali no, na série
ele mostra o pessoal lotado, lutando a casa, né? Jesus pregando. Aí fala, né? Os escribas e os fariseus, eles estavam lá e mesmo vendo, isso que é o interessante dessa passagem. Todos acordados? 9.000 pessoas assistindo. Não, 9 pessoas assistindo. Essa passagem ela é interessante porque os caras estavam olhando, os escribas, os fariseus, eles eram muito religiosos. Ali tinham muitos judeus olhando também. E mesmo olhando, eles duvidaram. Então, Jesus perdoou os pecados do paralítico antes de curá-lo. Aí eles ficaram super nervosos, né? Quem é essa pessoa falando que é Deus? Só Deus perdoa os pecados. Aí que ele desafia, né? Fala, ok, perdoar, falar que eu perdoo os pecados é até fácil. E que tal se eu falar para ele levantar e andar, um paralítico? Mesmo ele falando, curando o paralítico sem andar, com as pernas até falhas, levantou ele todo fraco, todo mancando, pegou a maca e foi embora. Passou no meio de todo mundo com a maca, todo mundo sabia que ele era paralítico. Estava rodeado por seus amigos, né? Que foram os amigos dele que levou até Jesus. Mesmo assim, eles duvidaram. Não é interessante essa passagem? Então, os caras viram, todo mundo falava quem era Jesus, todo mundo foi ver porque ouvia falar o que Jesus fazia. Viram as ações de Jesus, e uma das curas mais importantes que ele fez na vida, aqui na Terra, foi essa. Todo mundo viu, todo mundo sabia a história antes e depois, e muitos duvidaram do que viram. E essa reflexão é fantástica pra gente, né? Então, fica aí a lição. Eu sei que os predestinados, os abençoados de Deus como vocês, acreditariam, mas é difícil de acreditar algumas vezes, mesmo vendo acontecer. Levi, o cobrador de impostos, né? Ele estava lá cobrando impostos, era um cara destacado, muito inteligente, por isso os romanos o colocaram como cobrador de impostos. Para ele, essa parte é interessante, porque ele é um cara inteligente, lógico, se destaca perante os outros, por isso está cobrando imposto, e por isso ele é da confiança dos romanos. Sendo da confiança dos romanos, ele nunca esperavam isso dele. Mas como ele tinha essa visão focada, né, para ele fazendo os cálculos dos impostos o tempo todo, cobrador de imposto, nem sempre a pessoa quer pagar ou tem dinheiro para pagar, e ele tem que manter a posição dele. Então essa visão dele de, por exemplo, quem faz muito cálculo, quem sabe que 1 mais 1 é 2 e ponto final, ele enxerga a vida acreditando no que os olhos veem. Quando Levi viu o que Jesus fez, aí não teve nenhuma sombra de dúvida que ele tinha que segui-lo. Então, por essa mente focada, ele não teve dúvida. Aí são personalidades, né? E cabeças diferentes. Ele não teve dúvida que era Jesus e que ele teria que dedicar a vida dele a seguir a Jesus e a aprender tudo que Jesus tinha para passar para ele, para ser um transbordador depois que Jesus foi embora. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a passagem de hoje. Espero que vocês estejam aproveitando e, acima de tudo, né,
meio acordado. Se tiver um pouquinho dormindo, escutando também tá bom. Vai entrar na cabeça de alguma forma. Beleza? Então finalizo agora. Quem quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Amém. Tô aqui acordadona, ó. Acordei até o Alan. Então, Aí, Cláudia. Marcelo, todos que estão aqui ouvindo, eu desliguei o, eu desliguei o para falar, porque eu podia Opa, deixar de falar de uma experiência que eu vivi há alguns anos atrás. Acredito que alguns de vocês devem conhecer, né, o missionário, ouviu falar do missionário Davi Miranda, ele já é falecido, né? Ele era o líder das igrejas Deus é Amor. Alguns anos atrás, bem anos atrás mesmo, eu fui numa convenção do missionário Davi Miranda. E ele era muito famoso por fazer paralíticos andar, dos doentes, cegos, surdos, mudos, coxos, né? Que era o caso desse paralítico aí. Eu pude ver com os meus próprios olhos paralíticos levantar e andar. Porém, teve ele ficava assim, quando ele começava, segurava na cadeira. Ele ia levantar, ele corria e segurava na cadeira. Quando o pessoal estava ali trabalhando, viu que ele estava tentando levantar, chegam perto dele e começaram a orar. Levantando em nome do Senhor, levantando em nome do Senhor. Ele, porém, levantou, deu dois passos. Só que quando ele deu dois passos, o que, que ele fez? Ele olhou para trás e quis alcançar a cadeira de volta. Quando ele fez isso, ele começou a cair. Então, os irmãos que estavam ali orando por ele, chega, eu estou arrepiada, tiveram que ampará-lo, buscar a cadeira para ele sentar de volta. O que, que aconteceu? Os que creram no Senhor, quando o missionário falou, levanta e anda, eles já levantaram, já começaram a pular, glorificar, né? E ficaram ali, já foram recolhido moletas, cadeiras, porque era assim que eles prática, nada vai acontecer na nossa vida. Eu falo para vocês que estão ouvindo essa palavra hoje, isso não é brincadeira. Aqueles que ainda vão ouvir, isso não é brincadeira. Se tem algo que estão colocando nas mãos do Senhor, tenha fé, porque a fé, ela remove montanhas. Então, essa passagem que você frisou, Marcelo, fez eu lembrar. Eu falei, não dou conta, eu tenho que parar meu trabalho para me contar esse testemunho, porque eu vi com os meus que bom. próprios olhos paralíticos andar. E isso aumentou tanto a minha fé, porque hoje tudo que eu peço para o Senhor é com fé. E Deus tem feito muito em minha vida. Principalmente depois que nós estamos aqui mergulhados nesses estudos aqui. É isso, gente. Amém. Fica com Deus. Deixa eu voltar a trabalhar. Obrigado. De nada, bom dia. Excelente testemunho. Amém. Eu vou desligar já, que eu tenho coisa pra fazer. É isso aí. Boa. Marcelão, obrigado. Obrigado, gente. Pode desligar, Até não. breve. Bom dia. Não, Bom primeiramente dia. já foi, já passou até o. Bom dia, meu pessoal. Não, mas só para completar antes de Fala, dizer, Lara. isso é verdade, cara. Que a Bom André dia. falou. Não só por milagre, mas quantas vezes, né? Eu mesmo, por exemplo, acabei de, nesse último ano, nesses últimos meses, vivendo algumas coisas sobrenaturais. E na cabeça da gente, a gente fica martelando aquilo ali. Será que eu vi mesmo ou é coisa da minha cabeça? Sabe? Quantas vezes, será que eu vi isso mesmo que eu tô vendo? Não, não é possível, isso foi coisa da minha cabeça. A gente fica duvidando, mesmo acontecendo na nossa frente, acontecendo com a gente às vezes, a gente ainda quer duvidar. E isso, né, às vezes é o inimigo mesmo, às vezes é coisa, né, é falta de fé nossa. Então, a gente começa a duvidar de coisas que são reais mesmo, cara. É, Isso é algo que a gente tem que real trabalhar, e fé. Vamos tá, cara? manter. Não, isso aconteceu mesmo, não é da minha cabeça. Jesus é poderoso para fazer essas coisas e a gente não pode duvidar. É isso. Boa. Muito bom, cara. Então, beleza. Um abraço pra vocês, bom dia a todo mundo. Amém. Abraço Tá a todo mundo, todos. bom dia. Até amanhã com a Ótimo dona dia. Cláudia. Amanhã. Aê. Excelente sexta.
Tchau para Abração. todos. Com Tchau, Deus. tchau. Fica com Deus.